Como pode acabar com uma obra do Salty. Vamos ver aí, esse vídeo apareceu aqui pra mim, eu tô curioso nele, vamos ver o que Cuphead desde o início copiar teve uma acontece. recepção incrível na comunidade de jogos. Afinal, era um jogo único visualmente, com uma direção de arte inspirada bastante nos desenhos de 1930, uma gameplay gostosa e Cuphead é lindo e maravilhoso. Nossa, é um jogo incrível. Os melhores jogos assim que eu joguei. Eu gosto muito do Cuphead, ele tá muito no meu coração esse jogo, cara. vozes incrivelmente memoráveis e uma trilha sonora maravilhosa. Tudo nele parecia feito com um cuidado absurdo. Qualquer um que observasse essa obra percebia o carinho que seus criadores tiveram, o que só aumenta caso você veja os bastidores. O jogo não só vendeu pra cacete, como também criou uma puta comunidade. Fanarts, mods, speedrun, vídeo. Cuphead virou um fenômeno dentro. Cuphead é um jogo que também a sua dificuldade ajudou muito a popularizar ele, né? Porque, pô, era muito legal ver a galera passando mal nesse jogo, cara. E até hoje é lembrado como um exemplo do gênero Boss Rush e Run and Gun. Como todo fenômeno, ele acabou inspirando várias pessoas e vários projetos. Um deles chamou muita atenção de todo mundo que gostava da obra, mas infelizmente, talvez não pelo motivo certo. Eu já vi algumas cópias de Cuphead assim por cima, mas vamos ver aqui que eu tô meio por fora. Ficou maneiro essa intro aí, ó. Ok, eu sei que um monte de gente já falou desse jogo, mas eu quero falar de algumas coisas importantes que eu acho que é bom eu citar. Ainda mais eu também quero ofender esse jogo, porque puta que pariu, isso aqui me dá um... Quando o trailer de Enchanted Portal saiu, a comunidade ficou dividida em dois lados. Um lado tava odiando, porque isso claramente é uma cópia de Cuphead, geral achava que ia ser uma bosta. E o outro lado tinha ficado super feliz, porque haveria mais um jogo no estilo que eles gostam. Eu achei bonitinho, cara. Assim, não tem aquele nível de polimento de Cuphead olhando isso aqui. Eu tava bem por fora disso aqui, na real. Ah lá, não tá no mesmo nível. Obviamente você vê que Cuphead teve muito mais carinho. Não carinho, né? Muito mais, assim... animação muito melhor, talvez mais orçamento até, né? Mas eu sou sempre daquela equipe que eu sou o cara que eu não ligo pra cópias, tá? Se for uma cópia boa e bem feita, eu não ligo. Porque é mais um jogo naquele estilo que eu gosto. E isso aqui eu falo pros próprios Souls, né? A gente fala, o jogo copiou e tal. Que copiei, meu amigo. Se for maneiro, se eu me divertir, eu não tô nem aí, né? Me parece divertido. Não nível Cuphead, mas achei legalzinho esses olha isso aqui, 30 você segundos percebe de cara que é uma cópia de Cuphead, mas se for bem feita, tá valendo, né? Afinal, não é só porque é uma cópia descarada que significa que é fácil fazer um jogo inteiro. Os criadores ainda têm que trabalhar pra fazer isso. Faltou criatividade, mas vai ver na parte técnica tem coisa boa, né? E bom, o trailer foi lançado em 2020, e depois disso, o jogo ficou sem nenhuma informação por 3 Caraca! Mano, 2020 eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, moleque. Que porra é essa? Eu nunca ouvi falar desse jogo. 3 anos, o jogo simplesmente sumiu do mapa. E por um tempo, alguns até falaram que ele tinha sido cancelado. Os caras simplesmente lançaram a bomba e vazaram por 3 anos. Até que em 2023, do nada, o bagulho lança. O jogo ficou 3 anos sem nenhum sinal de vida sequer. E do nada ele é lançado. É arte bonita, bom, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Lembra quando eu disse que a comunidade tava dividida em dois lados? O lado que tava gostando e o lado que tinha odiado? Então, esquece isso. Porque todo mundo odiou essa merda. Olha, eu vou ser bem direto aqui. O jogo é uma bosta. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando mal disso aqui e não é pra menos. Eu vou tentar não me prolongar muito pra falar mal do jogo, já que muita gente já fez, mas tem algumas coisas que eu preciso falar. Honestamente, o jogo é super mal estruturado. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro que o jogo tem muita mecânica e nem... Pô, que pena, cara, que pena, né? Podia ser bacana. Eu queria que ele desse certo, assim, olhando essas imagens, assim, né? Ele é bonito. Não é o mesmo nível de animação, assim, mas é bonitinho, é charmoso os visuais Uma do delas jogo. é usada ou apresentada de uma maneira inteligente no jogo. Eu vou citar Cuphead como exemplo, já que é o que eles tentam ser. E Cuphead tem tiro, dash, parry, troca de tiro e especial. Fora, claro, as mecânicas padrões de pular vários e andar. tipos São de tiro, poucas mecânicas que são fáceis de lembrar. Você o Beethoven. Criativo, né, o sempre vai boss. acabar usando elas necessárias. O jogo te influencia de uma maneira inteligente a usar essas mecânicas, como os Cuphead precisa lançar um segundo jogo. projéteis rosas para dar parry, e são úteis. Elas claramente estão ali para te ajudar e servem para isso. Parry, por exemplo, não é obrigatório, mas te ajuda a sair de algumas situações e ainda aumenta a sua barra de energia para soltar o especial. O dash, obviamente, te faz desviar de ataques. O especial faz você dar mais dano e te deixa vulnerável por alguns momentos, que é bem útil. E a troca de tiro, que também não é obrigatória, mas em alguns momentos é bom você ter um tiro diferente, o que te dá a chance de fazer uma build do estilo de jogo que você quiser. É bom, o jogo te dá essa liberdade de escolher entre trocar de tiro ou não.
Agora, vamos ver as mecânicas dessa maravilha. O jogo tem tiro de fogo, tiro de gelo, tiro verde, dash, pulo duplo, especial, escudo e porrada. Ok, a gente percebeu que tem bastante, né? Mas se forem bem utilizadas, podem ser ótimas ideias, né? Ok, o dash e o pulo duplo são mecânicas boas. Afinal, elas são bem básicas e não são difíceis de acrescentar. Agora, se for falar das outras, nenhuma dessas mecânicas precisava ao menos existir. E o que eu quero dizer com isso? Bom, eu te explico. Nós temos um escudo que foda-se porque ele dura menos de um segundo e você fica incapacitado de fazer qualquer coisa, então eu duvido muito que você vai querer usar isso em algum momento. Essa porrada que serve única e exclusivamente pra bater em parede. Sério, não tem desafio aqui, é só uma porrada pra quebrar umas paredes que os caras botam no meio do nada. Não tem motivo, não te dá vantagem, não serve. Pô, se fosse uma porrada que você quebra golpes específicos, né, de algum bicho, tipo uma reimaginada do parry, era melhor, né? É só uma skill foda-se que de vez em quando o jogo vai tacar uma parede pra lembrar que ele existe. Mas bom, a gente tem um especial, né, que você imaginaria que seria muito foda e que daria muito dano ou te daria um buff insano. Não, nem dá pra perceber direito que mudou alguma coisa no seu ataque. E agora nós temos a pior mecânica dessa merda. E o problema é que ela é a principal, os 3 tiros diferentes. Em Cuphead, ao longo do jogo você vai ganhando tiros diferentes, que você pode equipar de acordo com o seu gosto. Você pode alternar entre 2 no meio. O Cuphead é muito lindo. Olha a animação desse jogo, velho. Não dá, né? E cada um tem a sua exclusividade, com características únicas. Em Enchanted Portals, eles não fizeram nada disso. Aqui, o jogo caga pra... Quando você joga do Cuphead pro Enchanted Portals, você vê um gap de animação absurdo, né? Caraca, o Cuphead é muito bem feito, moleque. Básica de game design e você já começa com os 3 tiros diferentes que na verdade são iguais. No meio da partida você pode alternar entre esses 3 tiros, você pode escolher qual deles você vai usar e honestamente não é nada dinâmico, mas a gente finge que aceita. E bom, você iria imaginar que esses 3 tiros, já que são a mecânica principal do jogo, seriam bem utilizados, né? Teriam situações diferentes pra você escolher entre diferentes tiros e isso daria uma variedade legal pro jogo. Não. Esses 3 tiros servem apenas pra matar inimigos de cores diferentes. É só, em vez do jogo adicionar características únicas pra cada um dos tiros e fazer com que eles sejam úteis em diferentes situações, como o Cuphead fez, o jogo ignora isso tudo e obriga... Podia adicionar, tipo, os tiros meio diferentes ou até algumas fraquezas em boss, né? Mas teria que deixar isso explícito de alguma forma. Mas meio meme, né? Meio preguiçoso, né? A usar ataques diferentes, atacando vários bichos com péssima qualidade pra cima de você. Pois é, você não tem escolha. Ou você usa o tiro da cor certa, ou você nunca vai conseguir matar esse inimigo mal feito aqui. Você e é frustrante não dá também. dano, você não consegue matá-lo. Sério, os caras não sabem o que significa diversão. Você só vai se incomodar de ficar trocando pra cor certa toda vez que vê um inimigo assim. Em um jogo você precisa dar um propósito pra mecânica existir. Citando um exemplo básico aqui, o Dash de Celeste, que é a mecânica principal do jogo, assim como em Enchanted Portals tem os 3 tiros, que é a mecânica principal do jogo. O Dash de Celeste é simples, ele é bem apresentado, ele é bem utilizado, você sente que é bom ele existir. Imagina se Celeste não tivesse o Dash, ele não seria metade do que ele é hoje, porque o Dash é uma mecânica importantíssima para speedruns, por exemplo. Se o jogo fosse inteiramente feito para você apenas pular, tenho certeza que ele não seria tão famoso quanto é hoje. Agora, em Enchanted Portals, imagina essa mecânica dos 3 tiros não existindo. Mudou alguma coisa? Mudou. Pois é, eu acho que a única coisa que mudou é que a sua vida vai ficar mais fácil. Entendeu o ponto de uma mecânica que precisa existir pra uma que não precisa existir? É exatamente isso. A música é horrível, os inimigos são genéricos, os levels são mal feitos, as mecânicas são idiotas. Assim, ele é um jogo que teve um salgado e uma coca, pelo visto, né, de orçamento. Talvez daria pra tirar coisas mais interessantes do game se ele tivesse mais dinheiro também. Porque os visuais dos inimigos, dos bosses, eu tô gostando, cara, que eu tô vendo aqui. O problema dele acho que é que faltou grana mesmo. Os caras não tiveram grana, né? Porque os visuais estão, assim, bem legais, né? Obviamente que é um estilo bem Cuphead, óbvio, de desenhos e tal. Mas achei legal, achei bacana os bichinhos até agora que eu vi aqui. Os bosses são medíocres. Tem um ou outro que conseguem ser minimamente... assim, não sei a boss fight, né? Porque eu não joguei, mas o visual eu curti dos bosses, mano. E reparem que eu disse minimamente. A única coisa que eu consigo elogiar nesse jogo é a arte, que é bem feita. Isso, algumas vezes nem tanto, mas na maioria das vezes é bem feita. E as animações, que dá pra ver que tem um certo trabalho aqui. Mas honestamente, parece que um cara simplesmente decidiu que ia fazer um jogo, ele contratou animadores, contratou desenhistas, e ele deixou toda a parte técnica pro sobrinho dele de 10 anos de idade. Fora a parte da arte, todo o resto parece que foi feito por um grupo de crianças. Sério, qualquer um que goste do que tá fazendo, mesmo não entendendo nada de criação de jogos, consegue fazer melhor que isso. Inclusive eu tô elogiando a arte, porque o design no geral
puta que... Jogando pelas fases ou pelos bosses, parece que eles só pegaram um monte de ideia aleatória e jogaram. É sério, se você olhar as aí, achei maneiro ali tem nenhuma caranguejo com a outra, mas não faz o menor sentido. Tem é uma temática bem diferenciada. Aí isso é meme. Mano, que fase horrível. O que é isso aqui, cara? O fato também da sua vida e a sua barra de especial não fazer o menor sentido. Mano, quem foi o imbecil que achou que seria uma boa ideia deixar uma bola mudando de cor pra ser a sua vida? Cara, tinha tantas maneiras. As fases são extremamente vazias. Parece que eles só pegaram vários inimigos com mecânicas diferentes e tacaram no meio da fase como se fosse uma fase. É que eu senti assim, ó. Eles falaram assim, ó, vamos fazer igual o Cuphead, mas vamos tirar algumas coisas que vai ficar muito 100% parecido. E as coisas que eles tiraram, pra não ficar 100% parecido, eles não fizeram bem, tá ligado? Só que feito pra criança. Tudo nesse jogo é mal executado. E é nesse... Olha lá o sapo princesa. A ideia é boa dos bichos, do visual dos bichos, mano. Eu queria chegar. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da famosa frase: copia, só não faz igual. Ela é tão recitada e muita gente concorda com ela porque, bom, ela tá certa. A gente tá em 2025. A cada dia que passa, centenas de obras diferentes são lançadas, sendo filmes, séries, animes, jogos, livros, músicas, enfim. Com toda essa infinidade de produções, é óbvio que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de fazer algo original. Claro que ainda muitas obras conseguem fazer isso, como Frieren, por exemplo, mas até Frieren, que é um dos animes de fantasia medieval que mais inovou nos últimos tempos, também copiou alguns aspectos de outras obras, e não tem o menor problema você fazer isso. Na verdade, inevitável. As pessoas se baseiam em coisas que elas já viram, em coisas que elas gostam, em coisas que já existem. E partindo dessa lógica, é impossível criar algo 100% original. É aquele negócio, você consegue imaginar uma cor que não existe? Não, né? Então. Mas quando você tenta fazer algo que é totalmente baseado em uma coisa que já existe, você acaba se esquecendo de acrescentar sua identidade naquilo. Pelo que parece, foi o caso de Enchanted Portals. Ele tentou... Eu falo isso dos próprios jogos Souls, mano. Tem muito jogo Souls, tipo o Nioh, mano. O Nioh, ele é um jogo que ele vai na base do Souls. Se não tivesse o Souls, ele seria um jogo diferente. Mas ele inova bastante. É um dos Souls que mais inova, na minha opinião, inclusive. Né? Então, é isso, cara. É saber inovar também, né? Em alguns aspectos. Na verdade, nem 100% inovar. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Se esse Enchanted Portals aí, né, soubesse um básico de design de games e fizesse um negócio minimamente divertido em questão de... os golpes são maneiros, sei lá, a esquiva é maneira e tal. A galera não ia estar reclamando tanto dele ser uma cópia. A galera estaria falando, o jogo é legal. O jogo é legal, apesar disso. Tá? Então, às vezes, cara, tem cópias que fazem bem feito. E é meio cópia ainda. Né? Mas nesse caso aqui, eles não souberam copiar. Eu vou falar assim, eles não souberam copiar. Que eu acho que eles conseguissem acrescentar algumas habilidades interessantes, que fossem um pouco além do Cuphead, né? Eu acho que daria certo pro jogo, né? O visual, eles são interessantes dos inimigos ali, até onde eu vi, né? Mas parece que todo o resto ficou uma bosta, né? Tanto ser Cuphead que acabou não conseguindo ser nada. Tentou ao máximo sugar todos os elementos de um jogo que já foi denominado como um jogo bom, sem entender o porquê que ele era denominado como um jogo bom. E acabou não tendo coisas novas pra apresentar, porque ele não tentou fazer algo novo, e as coisas que ele copiou de Cuphead são mal feitas, então acabou que ele virou uma casca vazia. Sem identidade, sem diversão, sem nada pra apresentar. Boa. Bom, honestamente, se você só... O problema não é você copiar, ou assim, eu não falo nem inspirar, eu falo você ser muito parecido com o jogo. Mas se você conseguir ainda trazer algumas mecânicas que elas vão ser minimamente interessantes ou até um pouco fora daquele game, é legal você fazer isso, entendeu? Porque senão é foda, tá ligado? Porque, ó, o jogo vai tentar ser igual o Cuphead, só que ele não tem orçamento pra ser igual um Cuphead. A gente já olha isso, então ele já fica atrás. Ele tinha que compensar em outras mecânicas. Ele não consegue compensar em outras mecânicas, né? Aí quer dinheiro? Estrepa. Copia. Provavelmente vai dar certo. É uma ótima jogada de mar. É só você ver o quanto que Enchanted Portals conseguiu vender. Até o Alan Zoka jogou mesmo. Mas se você liga minimamente pra arte... Pro custo do jogo deve ter vendido. Fazer algo bom, algo que as pessoas vão gostar, algo que as pessoas vão lembrar, copia também. Copia o que você gosta, copia o que te inspirou ou que te inspira até hoje. Mas na hora de transformar isso em algo seu, não esquece de deixar isso unicamente seu. Não esquece de dar uma identidade pra essa obra, porque no final ninguém lembra de Enchanted Portals. Agora, Cuphead provavelmente vai ser lembrado por muito tempo. Pra sempre, papai, jogaço. Mas é isso daí, mano, isso daí é foda, né? É foda, mas o jogo, assim, é um jogo que parecia ter uma boa ideia, parecia ter um visual legal. Boas ideias em visuais, assim, de bosses, né? Mas não conseguiu aplicar bem.
Principalmente no combate, você vê que ele é bem mais baixo orçamentão e durão, né, o jogo. É a vida, né? Mas é isso. Valeu, gente. Fui.